Oi vida, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cris e hoje vou estar compartilhando com vocês como eu faço essas lindas caixas de papelão, essa menorzinha, né? Dá para fazer maior, dá para fazer do tamanho que você desejar para transportar qualquer artesanato, né? Dá para fazer mais larga, retangular. Eu faço as minhas quadradas e de uma altura de 4 centímetros mais ou menos, mas ela pode ser feita de outros tamanhos também e para transportar qualquer artesanato para o Brasil inteiro. Eu sempre tive dificuldade de encontrar caixas para transportar as minhas mandalas. No início eu encontrava em lojas de embalagens caixas para salgados, mas elas eram muito fraquinhas e encontrava elas pequenas, 40 por 40, às vezes encontrava 50 por 50. Aí eu fazia as minhas caixas com restos de papelão, com outras caixas, né? Mas aí eu achei uma solução assim que eu achei incrível e vou compartilhar com vocês. Eu comecei a comprar chapas de papelão no Mercado Livre. Eu encontrei de vários tamanhos, foi mais difícil encontrar chapas quadradas, né? Essa daqui, por exemplo, que é as que eu estou comprando, é 70 por 70. A princípio eu não encontrava outros tamanhos, aí eu fui perguntando no chat, né, se tinha como fazer 60 por 60 ou 70 por 70, e aí eu consegui, ok? Então hoje eu vou estar ensinando para vocês. Vou estar fazendo junto com vocês uma caixa não tão grande, porque senão fica muito difícil de mostrar para vocês. Vou estar fazendo uma caixa para essa mandala que tem 38 centímetros de diâmetro. Para isso, eu vou ter que fazer ela um pouquinho maior, para ficar sobrando um pouquinho nas laterais. Para fazer essa caixa, eu vou estar utilizando duas chapas de papelão. Eu vou utilizar as minhas, que tem 70 por 70, mas se vocês tiverem papelão aí 50 por 50, já dá para fazer esse tamanho de caixa. Então, além do papelão, a gente vai estar utilizando uma régua. Eu utilizo essa daqui, ó, que tem 60 centímetros. E também eu vou utilizar um lápis ou uma caneta e prendedores. Eu pego prendedores ou de roupa ou esses prendedores de cabelo aqui. Esses prendedores de cabelo aqui eu uso muito para fazer as minhas mandalas de jornal. Além disso, eu utilizo também uma tesoura. Essa tesoura é uma tesoura de desossar frango, mas ela corta muito bem papelão. Mas pode ser qualquer outra tesoura, desde que não seja tão pequena e que corte bem, tá ok? E para reforçar a caixa, que também não é necessário, pode ser só com cola e depois fita em volta, um grampeador, ó o tamanho da minha mão. Esse grampeador não é tão grande nem tão pequeno, mas ele é reforçado. E cola, eu uso aqui, ó, eu tenho esse tubinho de cola para as coisas pequenas, mas eu uso a cola Cascorês, que ela cola melhor, mas pode ser uma cola tenaz, uma cola de escola normal, tá ok? Na verdade, a caixa que eu faço são duas caixas. A caixa de baixo, que vai a mandala, e a caixa de cima, que seria a tampa da caixa, que é um pouquinho maior, coloca por cima. Para fazer a caixa para mandala de 38 centímetros, eu vou cortar uma chapa de 47 por 47. Por que 47 por 47? Eu quero que ela fique um pouquinho maior do que 38 de diâmetro, né? Que é o que tem a mandala. Então, eu vou fazer a parte interna dela aqui, 40 por 40. E vou fazer uma altura de 3,5 centímetros. Então, a parte interna aqui, sem as laterais subindo, é de 40. 3,5 centímetros de um lado e 3,5 centímetros do outro são 7 centímetros. Ou seja, eu vou ter que cortar uma chapa para fazer essa caixa de baixo de 47 por 47, que aqui eu já cortei, ó. A caixa de cima, a gente vai fazer uma chapa com 2 centímetros a mais. Uma chapa de 49 por 49. Eu não finalizei aqui, ó, de cortar, só para mostrar para vocês como que eu corto com a tesoura.
Por que que eu corto com a tesoura? Pode cortar com estilete? Sim, não tem problema nenhum, tá? Mas o papelão que eu compro, ele não é muito grosso. Esses que a gente encontra para reaproveitar caixas, ele é mais grosso. Esse daqui deve ter uns 3 milímetros. Então, a gente consegue cortar com a tesoura. Se não tiver uma tesoura boa, ó como que fica. Se não tiver uma tesoura boa, que não consiga cortar, pode cortar com estilete. Aí, como que a gente faz para cortar com estilete? Aí é necessário uma régua, de preferência essas de alumínio, acho que é. Coloca a régua. Eu tô sem o estilete aqui para mostrar para vocês. Mas aí é só firmar a régua aonde a gente riscou. Eu risco primeiro 47, ou nesse caso aqui 49 por 49, e vou lá e corto com o estilete. O que que acontece? Com o estilete, conforme você força aqui, risca a mesa embaixo, então tem que colocar uma proteção. Por isso que, como eu tenho essa tesoura que corta bem papelão, eu prefiro cortar com a tesoura, ok? Vou terminar de cortar aqui, ó, essa daqui, que vai ficar com 49 por 49, e retorno. Já estou com as duas chapas aqui, ó. Agora a gente vai riscar para montar a caixa. A caixa interna, a caixa de baixo, a altura dela vai ser um pouquinho menor, vai ser uma altura de 13,5. A caixa de cima, a altura dela vai ser de 4. Por quê? Se eu cortar da mesma altura, aí ela não tampa aqui, ela fica mais erguida aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Não vai fechar direitinho, vai ficar assim, ao invés de encaixar, tá ok? Vamos lá, então. Eu vou medir as laterais e vou marcando, deixa eu tirar uma aqui, vou fazer a de baixo. Vamos lá. Eu venho aqui, ó, e marco 3,5, 3 centímetros e meio, e vou aqui deste outro lado e marco também 3 centímetros e meio. Aí eu risco, faço essa marcação aqui, ok? E vou fazer isso em todos. Olha lá, eu marquei de todos os lados, dos 4 lados. Aí eu venho em cada ponta dessa daqui, ó, e vou cortar aqui, ó. Só um ladinho desse daqui, ó. Corta ali, ó. Aí esse quadradinho pequeno, aonde a gente cortou, eu gosto de tirar um pouquinho aqui, ó, na ponta dele. Então, eu pego e vou afinando até chegar lá, ó. Ok? Aí, eu vou neste outro lado aqui, ó. Pronto. Agora, nós vamos dobrar essa caixa aqui, ó. Para dobrar, eu utilizo a régua. Coloco a régua em cima do risco. Deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês aqui. E vou levantando com cuidado para não entortar o papelão. Levantei, aí eu dobro bem ele aqui, ó. Tô subindo a caixa. Isso eu vou fazer nos 4 lados. Às vezes, ela não fica bem certinha, dependendo da quina que dá aqui. Mas, é uma pequena diferença que, como eu faço a de cima 2 centímetros, corto ela 2 centímetros a mais, 1,5 centímetro a mais seria o suficiente, mas a gente não é uma máquina, né? A gente não corta com tanta precisão. Então, aí eu deixo meio centímetro para as imperfeições que sempre ficam. Tudo dobrado. Como que a gente vai fazer agora?
Agora a gente vai montar. Ó, aqui está o canto, né? Eu levanto, coloco esse canto lá pra dentro. Por que que eu cortei um pouquinho? Porque senão ele ia ficar mais alto aqui, ó. Assim ele abaixa e fica bem da altura dessa outra lateral aqui, ó. E aí a gente vai colar aqui. E aí eu utilizo o prendedor de roupa ou o de cabelo, né? Eu gosto de colocar 2 já. Ok? Aí isso a gente vai fazer com os outros. Vamos aqui pro outro lado. Aqui, sobe e cola. Vou fazer com todos e retorno. Pronto, ó, já colei, já grampeei aqui, ó, a parte de baixo. Já fiz a parte de cima também, que é o mesmo processo da de baixo, a única diferença que aqui, ó, na de baixo, a gente mediu 13,5. Nessa de cima, a gente mediu 4, mas o processo é o mesmo. Nessa de cima aqui, eu ainda não grampeei. Então, vamos lá. Ó lá, já tá colada. Aí eu vou aqui, ó, bem no meio. E tem que ser um grampeador que não vai ficar áspero aqui, ó, interno, né? Que ele vai realmente, né, encaixar direitinho ali. Vamos grampear todos aqui, ó. Só para firmar um pouquinho mais. Como eu falei, não há necessidade. Se não tiver grampeador, só a cola já é o suficiente, porque na hora que a gente embalar, a gente passa uma fita em volta e fica bem protegido. Olha lá, a parte de baixo, e agora vamos encaixar a parte de cima aqui. Está pronta a nossa caixa. Ok? Ó, como que a parte de cima ela ficou certinha aqui. Deixa eu explicar outro detalhe aqui, ó. Aí vocês podem colocar um carimbo aqui, ó, deixar a caixa mais bonitinha, um laço, depende daí de vocês. Ó, deixa eu pegar a mandala aqui. Olha aí, ficou sobrando um pouquinho de cada lado. E aí, para firmar um pouquinho mais, a gente ainda pode pegar o resto de papelão e cortar em tiras, assim, ó, em torno de 3 centímetros, quase 3,5 centímetros, né? Dá um pouquinho mais baixinho do que essa daqui, para não ficar tão alta. E daí a gente pode colocar uma proteção aqui, ó, se você vai mandar, dependendo do local onde você vai mandar, coloca um aqui, outro aqui, ó, né? Eu geralmente faço isso e ainda coloco uns papelzinhos de papelão aqui, ó, para ela não ficar balançando aqui dentro, não ficar fazendo barulho no transporte, ok? Então, vida, espero que vocês tenham gostado. A minha intenção é ajudar principalmente quem faz mandalas, porque é uma dificuldade muito grande. Eu, no início, tinha uma dificuldade muito grande em encontrar embalagem para as minhas mandalas. E aí eu comecei a receber pedidos do Brasil inteiro e era aquela função de fazer embalagens reaproveitando caixas. E dessa maneira ficou muito prático para mim e assim eu espero que fique prático para vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo.